hoje, mas fala o poder do Espírito, ficar quietinho, não tem como, né? Queridos, que bom que estamos juntos aqui nessa manhã. Sei que vários estão chegando agora, eu convido você a se acomodar. Temos vários lugares aqui desse lado, desse também. Já aproveito para agradecer pelo pessoal que está nos acompanhando pela internet, seja agora ao vivo, ou depois posteriormente vai ver essa mensagem, que realmente possa representar bênção, muita bênção para você. Nós estamos hoje terminando uma série, a série que nós tivemos esse mês de novembro, que foi sobre a Revolução do Espírito. Um livro da Casa Publicadora Brasileira que instiga, traz várias experiências e vários conceitos que são desafiadores, que nos fazem pensar. Nessa manhã coube a mim terminar essa série, e se você pegar o seu cartão, imagino que boa parte de vocês tenham o cartão da série, você vai ver que a gente começou falando sobre quem é o Espírito, o que ele faz, depois, semana passada, como ele pode usar você, e hoje nós vamos falar por que precisamos dele. Você me permite fazer algumas reflexões sobre o contexto do mundo atual e o contexto da igreja? Aí você escuta um pouquinho o que eu vou dizer e vê se ele não retrata bem o que a gente está vivendo. Se tiver errado, você não me contraria agora, contraria só lá depois. Você me chama para particular e fala assim, pastor, não é bem assim não, tá? Só para não ficar feio porque está sendo filmado agora. Mas algumas reflexões sobre o nosso mundo de hoje e a situação da igreja. Depois eu quero te fazer uma pergunta. Dos 7,3 bilhões de habitantes da Terra, pelo menos metade não sabe quem é Jesus e nunca pegou uma Bíblia no seu próprio idioma. Em 1990, quando a Igreja Adventista apresentou um relatório em sua Assembleia Mundial para ver quantos povos e etnias ainda não tinham presença adventista, o número que eles chegaram foi assustador. 1.800 povos com mais de 1 milhão de habitantes não tinham sequer um adventista. Mas o lado cristão do mundo, a gente pode pensar assim, esse é o desafio quando a gente olha o mundo de um modo geral. O lado leste do mundo, o lado não cristão, vamos dizer assim, do mundo. Mas o que a gente pode dizer do mundo que já há muito tempo, há séculos, conhece o cristianismo? Em que existem inúmeras igrejas, inúmeros canais que proclamam a mensagem cristã, onde há liberdade de culto. Como será que está esse lado cristão, vamos dizer assim, do mundo? O lado cristão do mundo não é menos complexo e desafiador. Ao mesmo tempo em que se fala de empoderamento, vê-se grandes fragilidades. Estamos dominando os mecanismos do nosso DNA, mas as doenças emocionais são o mal do século. Fala-se tanto de amor e tolerância, mas nunca tivemos tantos refugiados procurando abrigo porque não foram recebidos em sua própria casa. Muros sendo erguidos separando pessoas. Mulheres e crianças sendo violentadas dentro das suas próprias casas. Somos a era da abundância de informação, mas de pouco conhecimento e escassa sabedoria. Uma rápida busca no Google... Obrigado. Estou desidratando aqui, a gente já toma daqui a pouquinho. Uma rápida busca no Google pode nos oferecer vários links, mas poucas conexões. As lendas urbanas e teorias da conspiração ganharam mais agilidade ainda em tempos de redes sociais e aplicativos de conversa. Apesar de nos empilharmos em grandes cidades, disputando espaço no transporte público e pagando uma fortuna para ter poucos metros quadrados nas áreas privilegiadas, estamos distantes uns dos outros e isolados uns dos outros, nos atacando pela internet e rotulando e aceitando rótulos uns dos outros porque estamos distantes. Se o mundo dá sinais de confusão e divisão, infelizmente a igreja não é diferente. As pessoas estão fragmentadas com sua experiência, estão fragmentadas, estão frustradas com a sua experiência religiosa. Estão descrentes em relação a esse negócio chamado igreja. As famílias estão fragilizadas pelo consumismo, pela pornografia, pelo egoísmo, sem tempo e intencionalidade. Os filhos estão crescendo em lares nominalmente cristãos, mas que provavelmente os tornarão modernos pagãos. Não há consenso nem entre duas pessoas hoje na igreja. Diz que há uma fama entre os judeus que eles não costumam combinar, se você junta 3 judeus, vão ter 3 opiniões distintas. Talvez no contexto que a gente está vivendo hoje no mundo, na igreja, é semelhante. Se você juntar 2 pessoas para conversar, haverá 2 opiniões. 10 pessoas, 10 opiniões distintas. Temos opiniões divergentes sobre quase tudo, até para aquilo que Deus claramente revelou.
para apoiar nossos posicionamentos ou lutar por um mundo mais justo, o que é legítimo, estabelecemos novos métodos de interpretação da Bíblia. Hoje, entre os cristãos, por exemplo, temos a teologia feminista, a teologia negra, a teologia da libertação, que é pelos pobres, a ecológica, a gay e até a queer. Se estamos tão divididos, é sinal de que temos enfatizado mais nossas diferenças do que nossas semelhanças. Mais do que isso, é sinal de que estamos longe de uma compreensão adequada do que é a realidade que nos cerca, a verdade, e de um poder que pode gerar verdadeira unidade. Será que essa é uma descrição, mais ou menos, adequada do mundo de hoje da igreja? Conseguem visualizar? Faz sentido? A frase que eu gosto de usar. Faz sentido? Se o quadro é esse, fora e dentro do povo cristão, a pergunta do sermão de hoje eu acho que faz mais sentido ainda e talvez a gente possa parar o sermão por aqui. Por que precisamos do Espírito Santo? Se o mundo é esse que nós descrevemos, se a igreja é essa que nós descrevemos, por que será que precisamos do Espírito Santo? Talvez seria mais fácil a gente pensar por que não precisaríamos dele. Não é verdade? Se o mundo está nessa condição, e se a igreja está, é sinal de que a humanidade tem resistido à atuação do Espírito. Aonde o Espírito está, esses sinais de doença social e espiritual não se manifestam. Nesse último sermão da série, nós vamos refletir sobre um conceito que é falado há muito tempo na Igreja Adventista, que é um conceito, evidentemente, que parte da Bíblia, mas que a partir dos escritos de Ellen White, pioneira da Igreja, e de outros estudos teológicos feitos no contexto adventista, a gente tem uma visão mais ampla sobre o significado disso. Mas eu queria levá-los, vocês hoje, à Bíblia, para nós entendermos um conceito que tem que ver com a obra futura do Espírito. A obra presente, mas a obra futura. Nós começamos falando sobre aquilo que o Espírito Santo fez, sobre aquilo que ele está fazendo. Eu queria hoje falar um pouquinho sobre aquilo que ele fará. Ok? Eu queria que vocês abrissem junto comigo no texto de Joel, capítulo 2, verso 23. Daniel, Oséias e Joel, e a gente já encontra o texto. Joel 2, 23. Para falar sobre a obra do Espírito, a Bíblia está recheada, repleta de comparações. Deus sabia que as coisas espirituais, que são as coisas que nós geralmente, costumeiramente não conseguimos ver, para que elas pudessem ser entendidas, elas precisavam ser comparadas a coisas concretas, a coisas reais. Por isso que Deus falou em símbolos sobre as coisas espirituais. Então, quando ele fala da obra do Espírito, muitas vezes ele vai se referir à água, ao fogo, ao óleo. E ele também vai usar uma comparação que é tirada do contexto do ciclo agrícola de Israel, que é o conceito de chuva temporã e chuva serôdia. A fertilidade, a subsistência do povo de Israel dependia dessas duas chuvas. Vamos lembrar que nos tempos bíblicos a gente está falando de uma sociedade agrícola, não uma sociedade industrializada. Tirava todo o seu sustento dos animais, da criação dos animais e do plantio da terra. Do plantio da terra dependia-se da prosperidade, da subsistência daquele povo. E eles dependiam de dois tipos de chuva que aconteciam num ciclo separado por 6 meses. Na época de setembro e outubro, caía a chamada chuva temporã. E na época de março e abril, caía a chamada chuva serôdia. A chuva temporã, ela era abundante, mas a chuva serôdia era mais abundante ainda. Uma marcava a semeadura e a outra marcava a colheita. Se essas chuvas não ocorressem nesse ciclo, nessa sequência, nessa intensidade que eles precisavam, eles não tinham que colher e eles não tinham subsistência. É desse contexto agrícola que Deus vai tirar então a ilustração para a obra do Espírito, no contexto da igreja cristã. No começo da igreja cristã, no contexto da semeadura, e no fim da obra, da missão cristã, no contexto da colheita. Se nós lermos o texto aqui de Joel, capítulo 2, verso 23, a gente lê assim: Alegrai-vos, pois, ó filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva,
Ele fará descer sobre vocês, como outrora aconteceu, primeiro a chuva temporã e depois a chuva serôdia. Qual que era a boa notícia que Deus estava dando para o povo? Alegrai-vos, porque se vocês estão temerosos, se vocês estão apreensivos, ansiosos, em relação ao fato se Deus mandará chuva nessa estação, fiquem tranquilos, porque Deus mandará. E mais do que isso ainda, ele diz, ele mandará em justa medida. Olha o que ele diz, mandará em justa medida a chuva temporã e a chuva serôdia. Esses dois ciclos aconteceram, preveem o acontecimento em dois momentos da história cristã. E aqui a gente tem que entender um outro aspecto. Talvez até aqui boa parte das pessoas que frequentam a igreja adventista ou uma igreja cristã já ouviram falar sobre isso. Mas agora tem um outro conceito que eu queria trabalhar com vocês sobre isso, que é a questão seguinte. A chuva temporã e a chuva serôdia, elas acontecem em duas dimensões. Há uma dimensão coletiva e histórica e há uma dimensão individual. O que significa isso? A chuva temporã, em sua dimensão histórica, concreta, coletiva, ela aconteceu há quase 2000 anos. Quando Jesus se revelou e veio e morreu por nós, e o Pentecostes ocorreu, ali ocorreu a primeira chuva, a chuva temporã. No entanto, a chuva temporã não faria sentido se a igreja, aqueles que estavam seguindo a Jesus, não se apropriassem desse poder, dessa revelação, desses atributos que Cristo revelou. Portanto, aqueles que estavam no cenáculo, naquele dia em que línguas de fogo foram distribuídas, mas aqueles depois também que foram alcançados pelo poder de Deus, também precisavam pegar essa revelação especial sobre quem Deus é por meio do trabalho de Jesus e agora aplicar isso à sua vida, aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver de acordo com como ele viveu. Então a gente tem a chuva serôdia acontecendo como algo histórico, um momento, o ano 31, e a gente tem a chuva serôdia acontecendo como algo particular, individual. Alguém que aceitou a Jesus no ano 300, que pelas Escrituras, pelo testemunho dos cristãos, entendeu a obra de Cristo, ele pode se apropriar da chuva temporã individualmente, mesmo tendo vivido 300 anos depois do que aconteceu. Faz sentido? Nós que vivemos hoje há quase 2000 anos depois da chuva temporã, histórica, concreta, real que aconteceu, nós podemos nos apropriar disso hoje individualmente, mesmo não tendo testemunhado aquilo, mesmo não tendo vivendo naquele tempo. Nós também podemos nos apropriar disso. A mesma coisa acontece em relação à segunda chuva, a chuva serôdia. Ela ocorrerá no futuro, historicamente, num momento, mas ela já pode ser experimentada individualmente por aqueles que buscam. Faz sentido? Então, historicamente ela vai ocorrer, mas ela já pode ser experimentada agora individualmente. Por que a Bíblia usa a ideia de chuva? O que isso quer dizer? O que Deus quer nos dizer com essa questão de chuva? Dois textos podem nos ajudar. Abra em Isaías, capítulo 45, verso 8. Isaías 45, verso 8. Esses dois textos que nós vamos ler tratam de chuva, mas a gente vai ver que não é uma chuva de água. Todos juntos? Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam o quê? Justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça, eu, o Senhor, as criei. Olha que interessante. Deus está falando de uma chuva que não é uma chuva de água. Deus está falando de uma chuva de justiça. Deus está falando de uma chuva que se materializa na forma de transformação de caráter do seu povo. E qual que é o resultado dessa chuva? Brotar e produzir. Chuva na Bíblia é sinônimo de bênção, é sinônimo de trazer vida para aquilo que não tem vida, e é sinal de dar possibilidade de fruto, de produção, de multiplicação. Essa é a ideia que está por trás. Outro texto que nos ajuda, um pouquinho para frente, voltando lá perto de Joel, Oséias, capítulo 10, verso 12. Oséias, capítulo 10, verso 12. Um livro antes de Joel, nós tínhamos lido.
Oséias 10, 12. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que Ele venha e chova a justiça sobre nós. De novo a ideia de chover justiça. Vamos entender isso um pouquinho. Nós adoramos um Deus que nós não vemos. Certo ou errado? Nós falamos em boa parte da nossa religião de coisas que não se podem pegar. Nós falamos de fé. Aqui dentro? Nós falamos de justiça. Nós falamos de amor. Nós falamos de N coisas que podem ser entendidas como abstratas, como coisas que não podem ser concretizadas, pegadas, enxergadas, sentidas. Então, qual que é a tendência nossa? Se nós não conseguimos enxergar algo, ouvir algo, provar algo, sentir algo pelo tato, pelos nossos sentidos, a nossa tendência é imaginar que aquilo não existe, que aquilo não é real. Como que Deus faz para romper essa barreira que nos separa do fato dele ser invisível, dele não ser escutado, de seu cheiro não ser sentido, de seu toque não ser experimentado, por causa do pecado que nos separa de nós e dele? Ele usou várias manifestações ao longo da história, ao longo do tempo. Uma das principais foi por meio de sua palavra. Quando ele rompeu essa barreira, falou com homens e mulheres e disse para esses homens e mulheres registrarem a sua vontade. Mas de modo especial, o apóstolo Paulo diz em Hebreus que o modo como Deus rompeu essa barreira que nos separa de nós e dele foi mandar o seu Filho em carne e osso, que tinha cheiro, que podia ser tocado, que podia ser ouvido, que podia ser visto, para que ele pudesse dizer quem Deus é. Por isso que a primeira chuva, ela está relacionada com essa primeira manifestação de Deus, em que Deus ele se manifesta por meio de Jesus, e ao conhecermos melhor Deus por meio de Jesus como nós nunca tínhamos conhecido, Deus agora então pode derramar o seu Espírito para que a gente entenda perfeitamente como Ele é, a partir de como Ele se revelou. A chuva está relacionada a uma revelação especial de Deus. Deus se mostrando, Deus rompendo a barreira que existe entre o conhecido e o desconhecido sobre Ele. Essa é a primeira chuva. Se isso aconteceu na primeira chuva, o que a gente pode entender sobre a segunda? A segunda chuva também tem que ver com uma revelação especial de Deus. Quando Ele será entendido de uma maneira como Ele nunca foi entendido. Como Ele será sentido como uma maneira que Ele nunca foi sentido. Como Ele será experimentado como uma maneira que nunca foi experimentado. Como Ele será testemunhado como uma maneira como nunca se viu. As chuvas marcam revelações especiais de Deus e manifestações especiais de Deus. Assim foi a primeira chuva, assim será a última e ainda mais torrencial. Um aspecto adicional que a gente tem que entender é que toda vez que a gente fala de algo espiritual e a gente não pratica aquilo que a gente fala, isso se torna uma mentira para nós. Isso se torna algo irreal. Vou dar 2 exemplos que nós ouvimos muito interessantes. Na semana passada nós estivemos num fórum de discipulado, lá em São Paulo, Nova Semente. E 2 testemunhos muito interessantes que nós ouvimos ali, acho que exemplifica bem isso. Um professor que fez um dos seminários, aliás foi um professor, o professor Adolfo, ele dizia que certa vez ele estava dando uma aula no nosso centro universitário, ali no NASP, e aí ele falava, e ele é muito convicto nas coisas que ele fala, e ele ia dando aula de ensino religioso, falando. No fim da aula, uma jovem senhora, era um curso de educação, de pedagogia, o procurou e falou assim: olha, professor, já era a última aula, aliás, daquele dia, era a aula da noite, perto das 11 horas da noite, ele doido para ir para casa, cansado, o dia inteiro já estafado ali na universidade, e essa moça, essa jovem senhora, pediu para conversar com ele. E ele pensou assim, puxa, ele pensou, mas não falou. Puxa vida, eu queria tanto ir embora para casa, mas vamos atender, né? E ela falou assim: olha, eu não concordei com nada que o senhor disse hoje aqui na aula. Ele falou: puxa vida, além de cansado, vou ter que ir com essa para casa. Podia ir sem essa, dormir sem essa. E aí ele falou: você não concordou com nada? Não concordei com nada. Por isso. Aí tá. Ele pensou: bom, tá bom.
Aí ela falou assim, mas tem uma coisa. Tudo o que você disse, apesar de eu não concordar, me fez pensar. E eu vou para casa pensando em cada coisa que você me disse. Sabe por quê? Porque eu vi convicção nos seus olhos. Eu não concordo, mas a sua convicção me impressionou. Vou dar um outro testemunho que nós ouvimos lá para você entender o que eu estou querendo dizer. Tem um projeto de plantio de igreja na Vila Madalena. Eu já comentei algumas vezes aqui para vocês. E ele é um projeto com uma abordagem diferente do que praticamente todas as igrejas adventistas funcionam. As igrejas adventistas funcionam no modelo atracional. A gente faz as coisas aqui dentro, faz os programas e chama as pessoas para vir. A proposta da Companhia da Vila, que é esse projeto da Vila Madalena, é sair, é atender as pessoas onde elas estão. E uma das coisas que eles queriam fazer um sábado, todos os sábados deles têm ações de rua, mas uma das coisas que eles queriam fazer num sábado era se conectar com a comunidade. Eles estavam começando a fazer isso de se conectar com a comunidade. Então o alvo deles é ou se conectar com pessoas que moram na Vila Madalena ou que trabalham na Vila Madalena. Por isso que eles estabelecem relacionamentos com o feirante, com o mendigo, com o cara da padaria, com moradores do bairro e assim vai. Eles procuram se conectar com as pessoas do bairro. Teve um dia em que eles estavam se preparando para isso, um sábado para fazer, e enquanto eles se organizavam e algumas pessoas já estavam abordando pessoas na rua, chegou um mendigo, fétido, cheirando muito mal, fedia fezes. E aí ele quis entrar no lugar de culto, na casa que eles têm alugado ali, para poder participar. E ficou aquela indefinição, deixa entrar, deixa não entrar, deixa entrar, não deixa não entrar. Os fariseus começaram a discutir. É digno, não é digno, tem que ser circuncidado ou não circuncidado, e assim vai. E eles começaram a discutir até que alguém falou assim, não, vamos deixar entrar. E ele participou do momento ali de culto, de reflexão, e ao entender o que eles estavam se propondo a fazer, ele saiu na rua e começou a pegar as pessoas e se conectar com as pessoas. Os que estavam cheirosinhos e que foram lá para fazer o trabalho não se conectavam com ninguém, não conseguiam. Mas ele, que estava fedendo e que conhecia o bairro que estava ali, se conectava com as pessoas. Sábado após sábado, participando de uma atividade ou outra, aquele rapaz começa a ter sua vida transformada. Ele começa a entender o que significa o Evangelho. E aí então ele chega um dia para dar um testemunho na comunidade. E ele diz o seguinte, evidentemente você deve imaginar que as leis da sobrevivência nas calçadas e nas ruas de uma cidade grande como São Paulo não deve ser fácil. Você proteger seu espaço, sua sobrevivência, não ser queimado durante a noite, roubado, violentado, é uma vida de cão de sobrevivência ali nas ruas. E evidentemente eles fazem muitas inimizades. E ele contou então para o pessoal da igreja dizendo o seguinte, eu aprendi aqui, vocês me disseram que Deus me ama e Ele quer que eu ame as outras pessoas. E ele disse que um dia estava andando pela rua e ele encontrou um cara que era inimigo dele, desafeto dele. E que ele tinha jurado esse cara de morte. E quando esse cara viu, esse cara que o mendigo que estava frequentando a companhia da vila, ele tentou fugir, escapar e ele correu atrás desse cara. E o cara fugiu. E aí quando ele alcançou esse cara, ele falou assim, calma, primeira coisa, calma, eu não vou te bater, eu não vou te matar. Eu só vim aqui dizer uma coisa para você. Você nunca mais vai precisar fugir de mim. Porque eu não quero mais te agredir, eu não quero te machucar. Eu aprendi num lugar que Deus me ama, me perdoou e que eu tenho que perdoar os outros. Eu estou aqui para te perdoar. Que diferença, queridos, faz isso? Isso aqui tem que ver com a convicção dos olhos do professor. Isso aqui tem que ver com a atitude daquele homem que conhece muito pouco. A ele não foram apresentadas as 28 crenças da Igreja Adventista. Quem sabe, à medida que ele for conhecendo as crenças, ele vai praticando. Mas aqui existe um princípio bíblico básico para a atuação do Espírito Santo. À medida em que nós vamos conhecendo o que é a vontade de Deus, nós temos que ir praticando. À medida em que a gente conhece, a gente pratica. Porque se a gente não pratica, vira mentira para nós e para quem está ao nosso redor. Então você imagina, agora estou olhando para mim aqui pensando, enquanto estou falando, por que eu fui para a igreja? Agora o Espírito Santo me disse aqui no ponto aqui no telepronto. Quanto mais você sabe e você não vive, maior é a mentira para você. Agora eu estou pensando aqui o quanto que eu já aprendi, o quanto que eu sei. 4 anos de seminário. Eu estou aplicando para mim agora. Quanto mais você sabe e você não vive, mais aquilo é mentiroso para você. Ao se tornar mentiroso para você, se torna ineficaz. Se torna sem poder.
para você e para aqueles que estão ao redor. Então, como que funciona o reino de Deus? A lógica do reino de Deus? Pelo que a gente pode ver a partir desses testemunhos da obra do Espírito. Deus talvez não está tão preocupado com quanto nós sabemos. Deus está preocupado se aquilo que nós sabemos nós estamos fazendo. Essa é a maior jogada e o maior passo de transformação. Deus não está tão preocupado com quanto nós sabemos. Deus está preocupado se aquilo que nós sabemos nós estamos praticando. Por isso que nós vamos ter um momento agora, daqui a pouco, de estudo em grupo de escola sabatina. E aí, a grande questão que nós vamos discutir em grupo é: quantos estão vivendo e estão dispostos a viver o que está em Romanos capítulo 7? Não é o quanto nós sabemos sobre Romanos 7, mas é o quanto nós estamos vivendo e dispostos a viver sobre Romanos 7. A guerra espiritual que se trava entre um homem transformado, que é o que Paulo está dizendo: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quantos estão experimentando isso, vivenciando isso e fazendo dessa comunidade, dessa experiência, uma experiência de transformação? Nós não somos aqui uma simples escola, e aí eu acho que a escola ela devia até repensar sua função. Acho que os educadores que estão aqui sabem disso. A visão de aprendizado não é acúmulo de conhecimento. A visão de aprendizado é transformação de caráter, transformação de vida. Na visão de Ellen White, não só para essa vida, mas para a vida eterna. A igreja é a mesma coisa. Podemos, semana após semana, estarmos expostos a sermões, lições da escola sabatina, uma série de coisas, pequenos grupos. O ponto é o quanto estamos comprometidos a viver aquilo que nós já aprendemos, aquilo que nós já entendemos. Uma vez estava na aula de mestrado, e aí o professor sempre fazia perguntas, problematizava, era aula de introdução à ciência da religião, e aí eu fui dizer algo, o professor perguntou, e eu tentei verbalizar o que eu tinha entendido do texto que eu tinha lido. E eu falei assim: professor, deixa eu ver se eu consigo explicar. Eu tentava procurar palavras para explicar, e falei assim: eu só não estou conseguindo, eu entendi. Ele falou: não, você não entendeu. Se você não consegue verbalizar, você não entendeu. Para você entender, você precisa verbalizar. Isso precisa fazer sentido para você, você precisa estabelecer conexões, senão você não entendeu. Nós realmente só aprendemos do ponto de vista integral da vida à medida em que nós somos transformados. Qual que é o papel do Espírito? O papel do Espírito é ser aquele que transforma a teoria em prática na nossa vida. Isso ele fez no começo com a chuva temporã, e isso ele fará de novo em relação à chuva ser hoje. E veja só, olha o enlace que a gente está, olha o desafio que a gente tem. Nós fazemos parte de uma religião em que o nosso Deus ele não é visível, em que boa parte das nossas explicações para o mundo, para os problemas e para as coisas que a gente passa são explicações meramente abstratas, teóricas. E aí o ponto é o seguinte: como que a gente torna essa religião prática, transformadora? Por isso que hoje, os poucos cristãos que ainda estão mostrando alguma vitalidade são as chamadas igrejas carismáticas. Por que as igrejas carismáticas? Porque as igrejas carismáticas, elas tentaram, e aí a gente tem que discutir se do caminho certo ou errado, eu creio que a partir da palavra é meio questionável o caminho, mas elas tentaram transformar essa teoria em prática. Mas como que o caminho carismático pensa transformar Deus real? Como que faz para transformar Deus real no contexto carismático, seja católico ou pentecostal? O caminho é o sentimento. Como que Deus confirma que Ele existe? Como eu sei que Deus existe, Deus está atuando em mim? Se eu sinto. Se eu sinto e se eu experimento alguns dons sobrenaturais dele na minha vida. É esse o caminho, dentro da teologia carismática. Só que aí tem um problema. É verdade que Deus se manifesta por meio dos nossos sentimentos? Sem dúvida alguma. É verdade que Deus nos capacita sobrenaturalmente? Sem dúvida alguma. A gente pode olhar isso para a experiência do Pentecostes. Mas quando a gente olha para os contextos de milagres na Bíblia, a gente não vê os milagres, os dons sobrenaturais, sendo uma evidência de confirmação. Mas a gente vê os dons e os milagres sendo uma abertura, uma cunha, em que Deus abre uma brecha no coração, na mente do homem, para que o homem possa entender a vontade de Deus por meio da palavra. O milagre na Bíblia sempre é confirmado pela palavra. Por que isso? Porque Deus não queria nos deixar refém das nossas experiências. E o contexto que a gente tem atual, cultural de modo geral e religioso, é que as pessoas colocam a sua experiência acima da revelação da palavra. O que as pessoas sentem, pensam, querem, acham é mais importante do que Deus diz, do que Deus fala, do que Deus quer, do que Deus planejou e do que Deus revelou.
A experiência é colocada acima da palavra. Se a palavra não está em conexão com aquilo que eu experimentei, eu rejeito a palavra e eu fico com a minha experiência. Sendo que o inverso, a palavra é um instrumento para eu julgar a minha experiência, para eu avaliar a minha experiência. Porque se eu for escravo da minha experiência, eu vou ser escravo dos meus sentidos. E assim como Deus usa os meus sentidos, o diabo também usa. Portanto, eu preciso ter um crivo que seja fora dos meus sentimentos, um crivo que esteja além das minhas sensações, para poder diagnosticar e para poder estabelecer o que é de Deus e o que não é de Deus. A expressão que eu gosto, faz sentido isso? Agora, quando a gente olha para frente, abra comigo em Apocalipse. Olha só como que vai ser a última obra de engano do diabo. Apocalipse, capítulo 13. E vocês sabem que eu não tenho predileção por falar do diabo e das suas obras. Eu não tenho nenhum prazer nisso. Prefiro falar das obras e da atuação de Deus. A minha religião não está centrada naquilo que o inimigo de Deus faz. Está centrada naquilo que Deus faz. Mas, como o inimigo de Deus geralmente usa a contrafação, ele usa a falsificação daquilo que Deus faz, ao entendermos a obra que Deus quer fazer, a previsão de atuação do Espírito, a gente pode entender como que o diabo está operando e operará uma obra de falsificação desse verdadeiro reavamento. Quando a gente olha no capítulo 13 de Apocalipse, nos versos 13 e 14, aqui é descrita o poder da segunda besta. Nós não temos tempo para explicar agora, não é uma série sobre Apocalipse. Mas eu quero que você entenda que quando o Apocalipse fala de bestas, animais, poderes, no contexto profético, sempre são poderes religiosos. Nesse caso, é a união de um poder político com poder religioso. A união da primeira besta e da segunda besta. Agora, olha como que é o trabalho desses poderes unidos. Verso 13. Esse é o último engano de Satanás na terra. Também opera grandes sinais, milagres, os sentidos. Veja, opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Agora olha o verbo que é usado no verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra. O que é sedução, queridos? Sedução é você usar de requinte, você usar de sensualidade, você usar de persuasão para você poder convencer alguém. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar, diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aqui é símbolo dessa união, poder político e religioso, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. O que eu quero chamar a atenção a vocês? Assim como Deus planeja o derramamento de uma chuva serôdia, de um verdadeiro arrependimento e empoderamento do povo de Deus, poder sendo derramado do céu e transformação, o inimigo de Deus também planeja para os últimos eventos da história da Terra um falso reavamento, uma sedução. Como que isso vai se operar? Por meio de sinais e maravilhas. O livro de Apocalipse vai usar, quem fez as classes lá desse ano de Daniel vai lembrar disso, quando a gente estudou sobre profecia. Os livros proféticos, especialmente o livro de Apocalipse, que é o último da Bíblia, ele vai usar histórias, símbolos e recursos que apareceram antes na história bíblica para poder explicar algo futuro. Quando aqui no verso 13 a gente lê que faz fogo descer do céu, o que faz lembrar você isso? Que momento da história do povo de Deus fogo desceu do céu? Alguns, pelo menos 2 aqui eu me lembro. Oi? Elias, no contexto de Elias, Monte Carmelo, profeta Elias, profetas de Baal, 2 altares, sacrifício. Quem descer fogo do céu é o verdadeiro Deus. Jeová ou Baal? Excelente. Outro contexto em que desceu fogo do céu. Caim e Abel, mas tem um ainda em especial que é o contexto em que a gente está falando aqui. É o contexto de chuva da igreja. Pentecostes. No Pentecostes, línguas como de fogo descem sobre a cabeça dos apóstolos. O que eu estou querendo dizer aqui? E o que talvez Apocalipse esteja querendo dizer aqui? Nós não sabemos que tipo de manifestação ocorrerá. Mas o que a Bíblia está dizendo é que várias manifestações sobrenaturais ocorrerão, tão convincentes, mas tão convincentes como aquelas que foram no Monte Carmelo e no Pentecostes. Como que as pessoas saberão discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Por meio da palavra. Porque essa religião que hoje a gente diz que é teórica, que é abstrata, o inimigo de Deus também vai oferecer como algo concreto, prático e visível, só que de modo falsificado.
Há um outro texto que fala sobre essa última ação do inimigo de Deus, que é Apocalipse capítulo 16, versos 13 e 14. Apocalipse 16, versos 13 e 14. É muito interessante o jogo de palavras, os símbolos que aparecem aqui. Aqui é o contexto das 7 últimas pragas. E olha o que diz o verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Não vou ter tempo para falar sobre o que é isso. São 3 poderes religiosos que aparecem nos capítulos anteriores e que agora no contexto das últimas pragas se unem. E ele diz assim: da boca deles saiu 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Você tem elementos aqui muito significativos. O primeiro deles, você tem a união de 3 poderes. E aqui, a ideia do livro de Apocalipse é uma contrafação da verdadeira Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão contrafeitos aqui em 3 poderes demoníacos. Outro ponto muito interessante, diz que da boca desses espíritos saem como espíritos de rã. Por que essa linguagem? Boca na Bíblia, símbolo de sedução, símbolo de discurso. O que diz lá em Apocalipse 13? Que o último poder ele faria o quê? Seduziria a boca. Rãs. Veja, você está no contexto de pragas, 7 últimas pragas. Rãs lembra você outro contexto de pragas. Pragas do Egito, as 10 pragas do Egito, ok? Só que quando a gente olha no relato das pragas do Egito, não dá tempo, está lá em Êxodo capítulo 8, a gente vê que Deus ele mandou uma primeira praga, uma segunda praga, e ele foi mandando as pragas, e o diabo tentava fazer as contrafações das pragas. A das rãs é a última que o diabo consegue fazer a contrafação. Depois ele não consegue mais falsificar. Você se lembra que quando Moisés ele encontra Deus na sarça ardente, e ele fala assim: Senhor, como que eu vou libertar o povo? E aí Deus fala assim: olha, eu vou te dar alguns sinais. Solta a vara que você tem, ela vira uma serpente, pega de novo e vira de novo a vara. Põe a mão por baixo do seu manto, tira e está leproso. Faça esses mesmos sinais lá no Egito. Quando Moisés chega diante do faraó, ele faz esses sinais. O que os magos do Egito fazem? Os mesmos sinais. No começo das pragas, a gente vai ter direto as contrafações. Deus dá uma praga, um sinal, o inimigo faz a contrafação. Quando chega nas rãs, é a última contrafação que ele consegue fazer. E é interessante que a descrição de Êxodo, capítulo 8, diz que as rãs cobriram a terra. A mesma coisa vai acontecer no contexto do Apocalipse. Esses espíritos imundos soltam espíritos de rãs porque eles vão cobrir a terra. O que eles vão fazer? Eles vão fazer o trabalho contrário do que está em Apocalipse 14, versos 6 a 12. Apocalipse 14, a gente tem o envio de 3 anjos, 3 mensagens angélicas, circundando a terra e preparando o mundo para a volta de Jesus. Em Apocalipse 16, a gente tem 3 espíritos imundos sendo enviados também para a terra, para preparar os reis para a grande batalha do Armagedon, a última batalha espiritual. Agora diz o verso 14, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Sabe o que eu acho curioso? Eu não gosto de brincar de profeta, não. Eu também fico com o pé atrás que não gosto de brincar de profeta. Mas a Bíblia nos dá as linhas gerais. Ela nos antecipa algumas coisas que serão muito importantes no desfecho da história do mundo. Eu não sei como o mundo vai estar até a volta de Jesus, até que esses eventos historicamente se cumpram. Eu não sei. A leitura que eu faço hoje é uma leitura a partir da introdução que eu fiz, que talvez possa fazer sentido para você. Se você prestou atenção na leitura que eu fiz, a ênfase que eu dei em todos os sintomas que a gente tem hoje na sociedade e na igreja é de uma sociedade e de uma igreja fragmentada, dividida, desunida, que não tem acordo. Agora olha para o Apocalipse. A obra de Deus e a obra do diabo nos últimos tempos será promover unidade. Os anjos do Apocalipse saem para poder preparar um povo para receber Jesus. Os 3 espíritos de rã saem também ao redor de todo mundo para prepará-los, para ajuntá-los, para congregá-los em torno de um objetivo.
num mundo dividido, num mundo fragmentado, num mundo separado por muros, por esquerdas e direitas, por ideologias, por símbolos e por rótulos. Num mundo que clama por unidade, porque no fundo, os seres humanos mais querem isso. Eu lembro de uma aula nesse semestre em que uma colega, ela teve um negócio muito espontâneo, eu nem falei isso para ela, mas aquilo me chamou a atenção e me fez entender um sentimento que talvez esteja mais amplo na humanidade. Por ocasião dos 500 anos da Reforma, o Papa Francisco, se não me engano, foi à cidade de Wittenberg e propôs ali ainda um diálogo maior com os protestantes. E ela, essa colega católica, ela estava falando de uma missa, de um evento que havia ocorrido, ecumênico na verdade, em que estava procurando unir protestantes e católicos. E eu vi o brilho nos olhos dela, quando ela disse o seguinte: como eu queria, olha o que ela falou na sala, como eu queria que um dia o corpo de Cristo de novo estivesse unido. Como eu queria que o corpo de Cristo um dia estivesse unido. Você é cristão e você viveu num contexto em que o cristianismo está separado por denominação, por placa de igreja. Você é batista, você é metodista, você é adventista, você é católico, você é o renovado, você é o... Enfim, nós nos dividimos por placas. Agora pense alguém que não é cristão e olha para o cristianismo de fora. Pensa no islâmico, pensa no hinduísta. Ele olha para os cristãos e fala assim: vocês têm 34 mil denominações? Cara, vocês estão brincando, né? Vocês creem no mesmo Deus, vocês estão tudo divididos assim? E vocês usam o mesmo livro? E vocês vêm da mesma tradição, da mesma experiência lá, apostólica, Jerusalém e tal, do Pentecostes? Vocês devem estar de brincadeira. Por que eu estou fazendo a gente refletir nisso? Tanto a proposta de Deus quanto a proposta do inimigo de Deus será de uma unidade, de um ecumenismo. Agora, as bases sobre o que vai se dar essa unidade é a grande diferença. Os inimigos de Deus estarão unidos em torno de uma bandeira. E os filhos de Deus também estarão unidos em torno de uma bandeira. Qual vai ser o denominador comum dos filhos de Deus? A palavra. A experiência do Espírito, confirmando aquilo que a palavra diz, ampliando aquilo que a palavra diz, ajudando e possibilitando que a palavra seja vivida, obedecida. No mundo que está dividido por muros, no mundo que está dividido por rótulos, por direitas e esquerdas, eu percebo cada vez mais um clamor da humanidade, por unidade, por amor, pela manifestação da presença de Deus. As pessoas têm buscado isso das mais variadas formas. Elas têm buscado isso nos mais variados lugares. Algumas estão até destruindo a própria compreensão da Bíblia. Tem alguns colegas que têm uma visão da Bíblia que para mim é incompreensível. Mas eu sei que eles, no fundo, estão buscando justiça, um reino melhor, em que Deus se manifeste. Se há esse mesmo sentimento unindo a humanidade, será que não está se aproximando um momento em que o povo de Deus vai ser usado de maneira especial para dar um testemunho inequívoco de que é um só? Um testemunho inequívoco de que é guiado pelo mesmo Espírito. Um testemunho inequívoco de que realmente obedece à mesma palavra. Um testemunho inequívoco de que ama, porque essa é a maior característica do discipulado. Jesus disse em João 13:35: vocês serão conhecidos por meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Não o amor de boca para fora, de publicidade. Não estou falando desse. Estou falando do amor das Escrituras, do amor da renúncia, do amor do auto-sacrifício, do amor da entrega, do amor da obediência. Queridos, quanto mais o mundo está dividido, mais o testemunho da igreja pode florescer. Mais o testemunho da igreja pode ser incontestável. Mais o testemunho da igreja é esperado, é desejado. Para isso que Deus nos chamou. Para esse momento. Oséias, o último texto que vamos ler, capítulo 6, versos 1 a 3. Oséias capítulo 6,
verso 1 a 3. Vinde, voltemos para Deus, porque Ele nos despedaçou, Ele nos destruiu, porque Ele nos sarará. Ele fez a ferida e Ele mesmo ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Verso 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Amém por isso? Prossigamos em conhecer o Senhor. Dia após dia, sua luz se tornará mais clara como a alva. Nós o veremos como Ele é conhecido. Um texto de Ellen White, para você pensar em algo agora, para não ficar só na teoria. No livro Eventos Finais, página 194, ela diz o seguinte, preste bem atenção. Não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Tudo quanto temos que fazer é manter o nosso vaso limpo e com o lado certo para cima. E estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente que a chuva serôdia caia em meu vaso, que a luz do anjo glorioso que se une ao terceiro anjo resplandeça sobre mim. Dá-me uma parte, Senhor, na tua missão, na tua obra, que eu soe a tua proclamação, que eu seja um colaborador de Cristo. Assim, buscando a Deus, permite-me contar-vos, Ele vos está preparando todo o tempo e concedendo-vos toda a graça. Qual é o nosso papel? Pega o teu vaso, filho, limpa ele, põe para cima, para que a chuva possa cair. Você é o vaso, você não é a chuva. Você não é o índio que dança para a chuva cair. Você é o vaso. Qual que é a tua parte? Limpa ele, põe para cima e recebe. Historicamente ela não veio ainda, mas individualmente ela já está disponível. E quem são aqueles que vão receber individualmente quando disserem, Senhor, eu quero parte na tua obra, na tua missão? Não sei como o Senhor vai fazer tudo isso. O mundo que eu descrevi hoje aqui no começo, eu não sei como que Deus vai resolver isso. Não sei mesmo. Não sei. Mas Ele vai. A chuva serôdia diz que vai descer. O que nós precisamos? O vaso. Para cima. Bruno, cante para nós. Enquanto ele canta, eu queria que, se você tivesse o desejo de colocar o teu vaso para cima, você se levantasse. Eu queria que você fizesse algo que os árabes fazem, que eu aprendi com eles. Quando eu fui à comunidade árabe em São Paulo, uma coisa que eles fazem para tornar mais real esse contato com Deus é que quando eles estão adorando a Deus, orando ou cantando, quando eles terminam, eles passam a mão no rosto, como se pedissem as bênçãos de Deus, e abrem as palmas da mão para cima, pedindo as bênçãos de Deus. Se você tiver esse desejo, você não tem um vaso hoje aqui, mas você é o vaso. Se você quiser, convido você ficar em pé, abrir suas mãos e pedir a bênção de Deus sobre você. Chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar. Nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a alma principal e a rotina desses nossos dias sair do
Temos fogo a queimar, pecados escondidos, uma fé adormecida, mandamentos que insistimos em quebrar. Por que razão? Por que será? Temos tudo nas mãos, mas não há fogo no altar. Mas quando o vento do Espírito soprar, uma chama viva vai aparecer. Nossos filhos e filhas irão profetizar, nossos velhos sonharão e a igreja mudará. Quando a comunhão for a arma principal e a rotina desses nossos dias sair do seu normal, descerá sobre nós o fogo do Espírito. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Viveremos o Evangelho e Jesus Cristo vai voltar. Amém, Senhor. Vamos orar juntos. Deus de graça e misericórdia, te louvamos pelas tuas promessas. Te agradecemos, Senhor, porque a chuva é certa. Assim como foi no passado, a chuva novamente cairá. E na verdade já podemos perceber as gotas do teu Espírito sendo derramadas sobre a nossa comunidade. Vemos isso por meio das transformações de vida, vemos isso por causa da unidade que estamos buscando, vemos isso por causa da vontade de obedecer a tua palavra. Ó Deus, obrigado, porque nós já podemos individualmente buscar a tua presença de uma maneira mais intensa, mais transformadora em nossa vida. Mas nosso grande sonho é que a tua glória preencha toda a terra. É que os teus anjos, que somos nós aqui como a tua igreja, unidos às forças do céu e da terra, possamos proclamar as tuas mensagens, preparando o mundo para a tua volta. E é por isso que nós nos colocamos nessa manhã diante de ti, com nossas mãos espalmadas para cima, representando nossa submissão, nossa vontade, para que o Senhor possa preencher a nossa vida, o nosso coração, e para que a nossa vida seja marcada não pelo tanto que nós sabemos declamar ou dizer sobre teorias, mas sobre uma vida que realmente é transformada, que é vivida, uma fé que é praticada dia após dia, por meio de amor, renúncia, obediência, perdão, choro, lágrima e riso. Essa é a nossa vontade. Abençoa, Deus, a nossa comunidade. Os momentos que nós estamos vivendo, finais da história do mundo e também deste ano, sejam de preparação para a grande chuva que virá. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor.